Checkup no rádio. 7h18, confirmando 7h18. Olha, hoje em nosso programa, no quadro Checkup no rádio, vamos falar sobre um tema de extrema importância para a saúde dos pacientes diabéticos, a hipoglicemia. Essa condição, caracterizada pela queda dos níveis de glicose no sangue, pode trazer sérias complicações e impactar significativamente a qualidade de vida das pessoas. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, nós vamos agora conversar com o Dr. Alcibiades Neto, médico endocrinologista, que vai esclarecer as suas principais dúvidas e fornecer orientações essenciais para o manejo da hipoglicemia em pacientes diabéticos. Dr. Alcibiades, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. Mais um prazer estar aqui falando de um tema realmente bem pouco, assim, eu diria até negligenciado, né? Na prática do especialista e também dos pacientes, dos médicos da atenção primária. A gente está muito focado no tratamento do diabetes a todo custo, né? Tentando ao máximo o controle da doença, mas nos esquecemos que é uma linha, né? Uma corda muito tênue entre o tratamento correto, né? Ou seja, a meta da glicose, né? A glicose alta e a glicose baixa. Então a gente tem uma faixa estreita para que o tratamento, de uma forma geral, consiga manter a glicose dentro dessa faixa estreita, né? Então, quando a gente fala de hipoglicemia, né, que popularmente falando, né, a glicose baixa no sangue, particularmente em pacientes diabéticos, né, esse valor, né, de referência que a gente toma nas consultas é abaixo de 70, que é diferente, né, do valor da população que não é diabética, né? Então, a população que não é diabética, esse valor é abaixo de 54, né? Então, há uma diferença importante, até mesmo, isso é a característica informativa, a título de informação. Muita gente chega no consultório, às vezes, dizendo que tem hipoglicemias, mas na verdade, em pessoas não diabéticas, mas na verdade não é, né? Porque essa faixa é mais baixa do que a população diabética. E essa hipoglicemia, ela tem que ser acompanhada de sintomas, né? Não basta ter só uma glicose abaixo de 70. É obrigatório que ela esteja abaixo de 70 e você apresente sintomas, né? Como, por exemplo, suar frio, tremores, né? Mal-estar, uma fome exacerbada. E em alguns casos pode chegar até a perda da consciência, convulsões, né? E dependendo do nível dela, ela pode induzir até o óbito, né? Então, daí a importância do tema, né, da gente falar um pouco sobre isso, que é um tema que eu considero até negligenciado na prática e traz tantas consequências, até mais, né, se a gente for ver, né, até consequências mais graves do que a glicose alta, né? Porque glicose alta, né, quando você tem condições de beber água, né, de condições de lucidez para ingerir água e até uma urgência e tal, conseguimos de certa forma bloquear isso, né? Mas a hipoglicemia, como você perde a consciência, né? Muitas vezes ela pode acontecer até quando você está dormindo, né? E aí, devido a isso, né, a gravidade se torna maior e a responsabilidade do profissional que está tratando, né, o diabetes, ele vem à tona, né, mostrando a real importância do tema. Quais são os principais, existem sintomas e quais são os principais sinais e sintomas que um paciente diabético pode apresentar durante esse episódio de hipoglicemia? Depende muito do valor, né, da glicose no momento da hipoglicemia, mas de uma forma assim grosseira, de 70 até 50 mais ou menos, né? Quando ela está de 70 até 50, você sente na grande maioria das vezes tremor, fome, suor frio, mal-estar, uma sensação de fraqueza, né? E à medida que ela vai caindo mais, né, 40, 30, é que esses sintomas eles podem alterar o nível de consciência. Você fica mais sonolento, né? Ou seja, tende a ficar mais com sono. E quanto mais baixa, maior o risco de convulsões, né? Que é as pessoas ficam se debatendo, perdem a consciência, né? Se debatem. E até arritmias cardíacas, né?
induzir um infarto ou um AVC quando ela está muito baixa, e até o óbito, né, a parada cardíaca, né? Então, quanto mais baixo, né, mais grave os sintomas, né, e mais grave as consequências dela, né? Lembrando que às vezes, né, essa hipoglicemia, quando ela é muito comum, né, uma coisa muito comum no paciente diabético, ele tem isso constante, ele pode até sofrer, né, algum quadro de demência, né, devido a essas hipoglicemias, né? Então, realmente existem sintomas, né, que são esses que eu falei, mas isso é dependente do nível de glicose também, né? Doutor Alcebiades, quais são as causas mais comuns de hipoglicemia em pacientes diabéticos e como podemos preveni-las? No paciente diabético, a causa mais comum, eu diria que é os pacientes que usam insulina, né? Quem usa insulina em doses acima do normal, né, acima do ideal, na verdade, para o tratamento do diabetes, ela pode, na verdade, é a principal causa, né? Outra causa, assim, que é pouco falado, né, é a relação a medicamentos orais, né? Tem alguns medicamentos, né, orais que, vou citar, por exemplo, a da unidade de saúde que é disponibilizada, né, a glibenclamida, né, é uma medicação que ela causa muita hipoglicemia. Ela também é uma causa importante, né, de hipoglicemia. Outras coisas, às vezes, que podem levar ao quadro de hipoglicemia é o fato de, por exemplo, ao deitar, né, não se alimentar de forma adequada, não seguir um padrão dietético orientado pela equipe multiprofissional que acompanha o diabetes, né? Então, essas três são as principais, mas a principal mesmo é dose além do necessário de insulina. O que um paciente pode fazer ao perceber imediatamente que está com hipoglicemia? Existe algum protocolo? Sim, né, o protocolo que é recomendado pela minha sociedade, né, a brasileira de endócrino, né, é que o indivíduo ele faça, né, uso, tem 3 opções que ela recomenda quando é de fácil acesso, né? A mais difundida, pelo menos no meu consultório, é que ela ingira, né, um copo de água com açúcar, uma colher de chá de açúcar, né, mexe bem e aí faz a ingestão, né? Outra opção, se tiver disponível na hora, né, obviamente a pessoa não vai preparar isso, né, mas se tiver disponível um copo de suco de laranja, né, especificamente laranja, porque é o que tem no texto da minha sociedade lá, da diretriz. Ou, né, e aí é interessante, né, é até um contrassenso, mas um copo de refrigerante, né? Eles recomendam um copo de refrigerante que não seja zero açúcar, para que faça a elevação da glicose. Aqui é muito cultural de dizer assim, eu coloco uma rapadura, eu pego um sachêzinho de mel e coloco na bochecha, eu ingiro um determinado alimento, enfim. Eu não tenho como dizer, né, se isso está correto ou não, porque não é o que é recomendado nos livros, né? Mas veja, numa situação de urgência, em que você não tem isso preparado, ou que a pessoa perdeu a consciência, né? Está mais sonolento, não tem a capacidade de ajustar isso. Então, obviamente, você vai dar aquilo que você vai estar disponível, né? De forma mais facilitada. E em situações em que o paciente, ele de fato, ele não tem condições de se conectar com outras pessoas, ou seja, ele está desmaiado, ou ele está convulsionando, ou seja, quando é uma hipoglicemia mais grave, aí a gente orienta aí até o pronto-socorro, né? Porque a glicose precisa ser feita na veia, porque para reverter o quadro, porque só colocar na boca não vai ser suficiente. Como é que o tratamento de hipoglicemia varia entre pacientes que utilizam insulina e aqueles que fazem uso de medicamentos orais para diabetes? Não, é exatamente o mesmo, né? Não tem diferença assim, em termos de quantidade de açúcar que você precisa ingerir para que ela venha a corrigir aquela hipoglicemia, né? Então, não existe assim, se eu estiver usando insulina, eu vou usar mais comida ou um alimento específico. Se eu estiver usando remédio comprimido, eu vou utilizar outro. Não, a recomendação é igual, né? É igual no ponto de vista de um copo de água com açúcar, né? Uma colher de açúcar. É um copo de refrigerante ou um copo de suco de laranja com açúcar, né? Aliás, sem açúcar, mas só com o açúcar da fruta, né? Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030.
Bom dia, Marcos. Tenho 52 anos e ultimamente tenho apresentado os sintomas que o médico falou. Há uma semana estou verificando minha temperatura e tem dado 35, 34. Não sou diabética, ou pelo menos acho que não sou. Fiz exames em março. Minha hemoglobina glicada deu 5,4. Não, a hemoglobina glicada, ela não é uma forma da gente avaliar hipoglicemias, né? Mas esses sintomas, eles se confundem, né? Esses sintomas de hipoglicemia, eles se confundem muito com sintomas de outras doenças, né? Até mesmo, por exemplo, se confunde com sintomas ansiosos, né? Depressivos, enfim. Então, só os sintomas, é como eu falei no começo, só os sintomas ou só o valor da glicose por si só, ela não é diagnóstico de hipoglicemia, tem que ter os dois. Na verdade, tem que ter até três, que é os sintomas, a prova que você fura o dedo lá e dá abaixo de 70 para quem tem diabetes, e você precisa se alimentar e os sintomas melhorarem. Então tem que ser essa tríade, né, que a gente chama. Tem que ter essas três. Se você tiver só o sintoma e não tiver glicose baixa na ponta de dedo, não é considerado hipoglicemia. E se você tiver os dois e não melhorar com a reposição de glicose, também não é hipoglicemia. Então tem que ter esses três sintomas que eu falei, né? E em pacientes não diabéticos, que pode ser o caso do nosso ouvinte, o valor da glicose ele não é 70, é abaixo de 54. E na população que não tem diabetes, hipoglicemia não é para ocorrer em ninguém. Se ocorrer é porque tem algum problema de saúde. Bom dia, doutor Alcebiades, sou diabética e tenho muita ansiedade. Sempre que me agito, minha diabetes sobe. O que fazer? Isso aí muitas pessoas pensam que é um mito, mas na verdade isso é verdade, né? Tem algumas pessoas que falam, a minha diabetes é nervosa e tal. Realmente o açúcar ele se eleva naquele momento em que a pessoa está realmente mais ansiosa, né? Isso aí é verdade. Libera uma substância chamada adrenalina, a adrenalina faz aumentar a glicose, né? Mas isso é momentâneo, né? Passageiro. O que precisa ser feito, essa pessoa precisa, além do tratar o diabetes de forma adequada, né? Ela também precisa, né, de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para que na maior parte do dia, né, ela não fique ansiosa, né? Não tenha sintomas de ansiedade, uma ansiedade exacerbada que vem interferir no controle do diabetes dela. Aquele ouvinte que perguntou antes quer saber se esses sintomas que ela citou podem estar associados à menopausa. Sim, com certeza. O suor frio, né? Indisposição, cansaço, sonolência. São sintomas inespecíficos que estão associados a várias doenças, inclusive, né, aos sintomas climatéricos, né, que são os sintomas da menopausa. A menopausa, no caso, é uma fase que vai chegar, né? Isso, em todas as mulheres, né, ela tem um período fértil, né, que vai da menarca, que é a primeira menstruação, até a última menstruação, né, dela. Passado 12 meses dessa última menstruação, a gente chama de menopausa, e toda mulher ela tem. Algumas têm uma menopausa por volta dos 50, outras mais tardiamente e outras a mais cedo, né? Quanto mais cedo a menopausa ocorrer, né, pior para essa mulher, né? Porque ela tem um maior risco de desenvolver osteoporose, doença cardíaca, né? Outras doenças que durante o período fértil ela está protegida, né? A endocrinologia, ela ajuda a mulher a conviver melhor com a menopausa? Sim, sim. Eu tenho alguns pacientes que eu faço acompanhamento de menopausa. Alguns precoces, né, abaixo dos 40 anos, outra mais tardiamente. Alguns, né, que precisam, né, na verdade não é que precisam, é que desejam a reposição hormonal e que não existe contraindicação, né? A gente tem que lembrar que é uma terapia segura, mas desde que essa mulher ela não tenha contraindicação. Por exemplo, história de câncer de mama, pessoal e familiar do primeiro grau, câncer de útero, né, pessoal ou em primeiro grau, né? Se não tiver tido nenhuma trombose, por exemplo, trombose venosa, trombose cerebral, né? Isso aí são os critérios que a gente utiliza para que essa mulher não tenha contraindicação a realizar a terapia de reposição hormonal, né? Qual é a idade da menopausa? Não existe uma idade, né? X, Y ou Z, assim, que a gente vai dizer, a partir de 50 anos você vai ficar em menopausa, não. A partir dos 40 anos, a mulher ela pode entrar em sintomas de climatério, né? Sim. Que são
é um período que antecede a menopausa. E esses sintomas de climatério, eles podem ser mais ou menos intensos, vai depender de cada mulher. Agora, acontecer abaixo dos 40 anos, aí não é normal, né? O climatério é um período normal de qualquer mulher, mas abaixo dos 40 anos nunca é normal. Sempre necessita investigar e sempre necessita tratar, né? A não ser que exista alguma contraindicação. Na fase de Djalma de Souza, assim, com quase 60 anos, já tá. O que foi, Djalma? Não, errei a sua idade? Eu acho que ela não tem 60 anos. Não. Quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Não, só dentro dessa questão da reposição hormonal, né? Porque muitas vezes se a gente for lá, como se diz, se for pesquisar, então é como se não fosse bom, né? Para a mulher. Existe alguns mitos, né, em relação à terapia de reposição, mas assim, isso é uma discussão muito longa, né? Já desde 2000 e acho que foi o estudo WHI, foi 2004, que mostrou segurança na terapia de reposição hormonal, mas numa faixa estreita de idade e em mulheres específicas, né? Então, qual é essa faixa? Geralmente do período em que ela entra em menopausa até os 60 anos de idade. Ultrapassou os 60 anos, o risco de desenvolver complicações se torna maior do que o benefício de usar a terapia de reposição hormonal. E naquelas populações que eu falei, né? Naquelas mulheres que já têm uma história ou que já têm uma história familiar de primeiro grau, né? Quando eu falo primeiro grau, eu falo mãe, irmãs, que tiveram câncer de mama, câncer de útero, ou se a paciente, tiver tido alguma trombose. Nessas situações específicas, ela pode ter até a indicação, mas devido à contraindicação, a gente não recomenda, devido ao risco dela ter algum desses eventos, e isso é uma catástrofe na vida dela, né? Ok, tem ouvindo com a gente, bom dia. Bom dia. Me diga aqui, eu estava em 125. Baixou agora, está em 95. Eu estou pré-diabético. É a glicose nesse caso? Eu só não lembro o valor, 120 que ela Só repetir então aqui. Bom dia. Me diga aqui, eu estava em 125. 125. 125, pronto. Vai depender se ela fez no dedo ou se ela fez no cérico, né? Naquela da veia. Se ela tiver feito no dedo, eu não posso considerar que ela é diabética, porque para uma pessoa ser diabética com a glicose do dedo, ela precisa estar acima de 200 e a pessoa precisa ter sintomas de que ela é diabético, né? Que ela é diabética. No caso, seria perda de peso, aumento do xixi, do volume do xixi, aumento da ingesta de água, né? Então, seria essas condições. Agora, se ela estiver fazendo o cérico, que é aquele da veia, um valor de 125, né, é considerado sim um pré-diabetes, né? E já é um pré-diabetes bem evoluído, né? Porque se ultrapassar 126 para cima, já é considerado um diabético. Né? Tem mais ouvinte, bom dia. Bom dia, doutor. Doutor, como é que a pessoa sabe o tipo de sangue da pessoa? Mãe disse que o meu é zero positivo. Meu sangue é tão escuro que quando pega numa roupa, numa coisa, é difícil de largar. Como é que a pessoa descobre se a pessoa é zero positivo ou é O positivo? Porque zero é a mesma coisa da letra O. Eu não entendo disso, não. Me explica aí, por favor. É de Ivaneide Araújo, do Valfrido. Vamos ajudar aqui a nossa amiga Diva, né? Vamos eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, né, doutor? Não é da minha especialidade, não, mas eu fiz a residência de clínica médica, então eu vou falar um pouquinho, né? Toda pessoa, ela tem uma tipologia sanguínea, né? Existe a tipologia A, B e O, né? Não é o zero, é o O, né? E existe, além dessa tipologia ABO, existe também outra tipologia dentro dessa ABO chamada fator RH, que ela pode ser positivo ou negativo, né? E existem mais 20 outras tipologias que aí não cabe aqui falar, isso é mais para relacionado ao transplante de medula óssea, transplante de alguns órgãos sólidos, né? Então, quando a pessoa diz, meu sangue é A positivo, né? Como é que ela descobriu isso? Ela foi no laboratório, coletaram sangue, né? E a pessoa que
que solicitou o exame, ela colocou lá tipologia sanguínea mais fator RH, e aí a pessoa vai colocar alguns reagentes naquele sangue e vai descobrir se a pessoa é A, ou se a pessoa é B, ou se a pessoa é O. Lembrando que essa determinação ela é genética, né? Ela não tem influência do ambiente. Então, se a mãe dela, por exemplo, for um O e o pai for O, ela não tem como ser A, nem tem como ser B. Ela só pode ser O, né? Que é o R recessivo. Então, se ela for A e a mãe dela e o pai dela for O, ela só pode ser A ou O. Então, isso é uma determinação genética, né? Então, se ela quiser saber mais ou menos, ela precisa ter uma noção do tipo sanguíneo da mãe e do pai e fazer o teste, né? Que laboratorialmente não é um teste caro, simples e, na verdade, é uma obrigação de todos nós, né? Sabermos qual é o nosso tipo sanguíneo, porque um dia, se a gente precisar de uma transfusão de urgência, né? Um acidente de trânsito e tal, a gente precisa, né, passar essa informação para o médico ou para o enfermeiro ou o acompanhante que está ao lado, passar essa informação para disponibilizar o sangue de forma mais rápida possível, né? Dr. Alcebiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 99647-7721. No Instagram você encontra ele muito fácil, viu? Dr. Alcebiades Neto, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né? E obrigado aos ouvintes, a Joelma. Vou trazer até esse tema de menopausa, em homenagem, né? reposição Hormonal, homenagem. Eu não gosto muito de temas polêmicos, mas eu vou trazer para discutir um pouquinho um tema interessante, né? Desejo uma boa semana a todos e obrigado. 7h42, já já a gente volta com mais informações.